Redes para iniciantes, cabo UTP, cabo par trançado não blindado. A primeira coisa é que esse tipo de cabo é o cabo mais comum para redes locais, né? É o mais utilizado. Muito bem. Então ele é o famoso cabo azul, mas ele pode ser encontrado em qualquer cor. Isso aí é simplesmente a capa, né? O que envolve os fios, né? Que são os pares que estão trançados internamente. Esses cabos são comprados com caixas de 300 metros, normalmente identificados a metragem, né? Na própria capa, e outras características, como a categoria, como os padrões, se ele é para ser usado em ambientes onde são requisitados questões sobre geração de fumaça, né, que trata de qual é a resistência dele para fogo e por aí vai. Então são padrões que existem para isso. Primeira coisa importante aqui é que possuem categorias. Então essas categorias de cabo determinam as características e as capacidades. Isso é definido na construção do cabo. E aí segue todo um procedimento relacionado a conectores, a forma de conectorização e por aí vai. Então, categorias, né, atuais, existem outras categorias anteriores, né, que eram oriundas da telefonia, mas mais comum ainda, categoria 5E, categoria 6 e outras categorias que atingem velocidades maiores, né, como 6A e categoria 7, né, e já são cabos para 10 gigabit, coisas do tipo. Utilizam basicamente conectores RJ45. Para esses tipos de conectores aqui de categoria 7 e 6A, eles são blindados, né? Então tem uma forma diferente de conectorização. E os conectores fêmeas, que são chamados de modulares ou keystones. Então essa é a forma de como se faz as ponteiras, né? Então aqui um exemplo, uma caixa de cabo, categoria 6, cabos para rede local, cabos não blindados. Aqui tem a marcação, né? Aqui poderia ter cabo blindado, shielded, foiled. Aí são cabos que têm uma blindagem externa. Como ele se apresenta aqui, sendo um categoria 6, ele tem esse plástico aqui, que é para manter o trançamento de forma mais correta. Esse cabo aqui é um cabo mais grosso, né? O categoria 6 um pouco mais rígido, porque ele tem uma espessura de fio aqui um pouco maior, certo? Mas são características gerais, né? Aqui tem um conector macho, já conectorizado. Então, basicamente, é destrançar um pouco o cabo aqui, conectar ele alinhado, essas pontas alinhadas aqui, num padrão de cores, e depois, com um alicate, fazer a pressão aqui em cima dos contatos. É basicamente isso, a crimpagem, a gente já vai falar sobre isso agora. Aqui é um conector fêmea, então segue a mesma ideia, né? Se faz a decapagem do cabo aqui, se coloca nas posições de acordo com o conector, e se usa uma ferramenta aqui, que é um alicate de punch down, um alicate de pressão aqui, que faz afundar o cabo aqui, e aqui no meio tem uma lâmina que corta o cobre que tem aqui embaixo e dá o contato. Beleza. Então são coisas bem básicas aqui, certo? A recomendação é que não seja ultrapassado o comprimento de 100 metros entre dois pontos ligados com TP. Na verdade, assim, ó, na prática, é possível exceder um pouco isso, ok? Mas existe um procedimento na área de cabeamento que é a certificação. Então, se usa um equipamento, se conecta nesse cabo e ele tem que passar por uma série de testes. Se exceder 100 metros, ele não vai ser certificado. Não é questão de funciona ou não funciona. A questão é que existe um padrão e ele tem que ser seguido. Okay? Os cabos chamados de PET cords são cabos já conectorizados.
para uso em dispositivos. Claro que a gente pode fazer esses cabos também, né? Mas normalmente são cabos prontos, já certificados, né? Então tu conecta esse cara numa conexão fêmea e liga num equipamento. Esses caras são vendidos normalmente em 1 metro, 1,5 m, 2,5 m. São os tamanhos padrão aí de pet cords. São esses caras aqui, né? Geralmente são vendidos dessa forma. Aí tem as categorias 5E, 6, por aí vai. Muito bem. Então o processo de conectorização, ou seja, pegar aquele conector macho ou fêmea e acoplar no cabo, chama-se crimpagem. É um processo mecânico, certo? Um processo mecânico de contato entre cabo e conectores. Então não tem muito mistério aí para fazer. Claro que tem que ter as ferramentas corretas, né? Os alicates com funções especiais para isso. Então existe um alicate de crimpagem, que é para conectorizar o conector macho. E tem o alicate punch down, para fazer a conectorização no keystone, no modular, certo? Naquele que é o fêmea. Então, a crimpagem é bem simples, certo? Usa-se o conector RJ45. Esse cara aqui, esse alicate de crimpagem, basicamente ele tem uma posição aqui como se fosse um martelo. Então, ao apertar, ao fazer a pressão aqui no alicate, ele vai pressionar os conectores do RJ45 para baixo. É isso que ele vai fazer. Essa outra ferramenta aqui, ela tem uma lâmina aqui na ponta e como se fosse um martelo. Então tu afunda o cabo no conector e corta o que sobra. Essa é a ferramenta punch down. É basicamente isso aqui. Então de um lado ele tem uma lâmina. Então essa lâmina fica para fora aqui para cortar esse excesso. E desse outro lado tem tipo um martelinho aqui que empurra esse cabo para baixo e corta o que sobra. Então, um procedimento assim, ó, muito simples de fazer. Okay? Claro, requer prática, né, para poder fazer de forma correta, mas não é nada misterioso, não. Bom, os cabos possuem 4 pares, certo? Com cores laranja, verde, azul e marrom. Essas cores elas são oriundas também do sistema de telefonia. Cada par desses era um telefone, ok? Então um telefone precisa só de 2 fios, só precisa de um par. Isso quando foi utilizado na área de redes, da parte de dados, se manteve essas cores aí e se utilizaram, na verdade, padrões para fazer essas conectorizações. Então, cada cor dessas aí, laranja, verde, azul, marrom, é um par. Então ele tem um outro fio que casa com esse cara aí. Então, azul, branco do azul. As cores servem para indicar a sequência correta de conectorização. Aí tem 2 padrões básicos. O 568A e o TIA 568B. TIA é um órgão que define essas padronizações. Então aqui está como são, né, essas ordens aí. Claro que aqui o cabo está entrando no conector assim, né? Então eu estou olhando de frente o cabo aqui. Então é o branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. No A. E aqui no B inverte o laranja pelo verde. Por que isso aqui? Porque tem um TX e um RX, quer dizer, um que transmite e um que recebe. Para evitar que exista interferência entre esses caras, esse azul aqui serve para isolar, certo? Então percebe que ele fica sempre isolando aqui. E aí tu tens os conectores os fios que transmitem, que são 1 e 2, 3 e 6. Dependendo do tipo de padrão, o 7 e 8 aqui não serve para nada, nem o 4 e 5 serve para nada. Em gigabit são usados os 4 pares. Em 100 usa-se só 2 pares, a 100 e a 10. Certo? Estou falando dos 10/100 aqui, estou falando de 1000 aqui.
Vamos lá. Então, existem técnicas e procedimentos para realizar essa crimpagem bem feita. Então, usar o padrão de cores conforme a norma. Trançar o mínimo possível os cabos, porque o trançamento faz cancelamento de interferência entre os pares. Realizar a inserção dos contatos no conector de forma correta. Então, fazer a conectorização até o final, fazer o contato correto. Evitar força excessiva com o alicate. Então, quebrar conector por força, não é força, tem uma força limitada para não estragar, vamos dizer assim. Utilizar ferramentas de conector de boa qualidade. E crimpar uns 50 conectores. Quando tu crimpar uns 50 conectores, tu vai ficar bom, certo? Com certeza. Então não fiquem chateados que na primeira conectorização teve problema, tiveram que fazer de novo, destrançaram muito, ficou ruim de botar, ficou muito curto, não consigo colocar os cabos dentro do conector. Normal, certo? Depois de uns 50, vão fazer tranquilo, ok? Então isso aí é básico de cabeamento UTP, né? Desde o próprio cabo até a forma de uso dele. Então aqui envolve muito mais a questão de o que vai ser feito, né? Qual é o tipo de uso do cabo. E aí vai variar as questões das categorias. Mas isso aqui é só um começo, né? É para iniciantes, então. A partir daqui vocês podem explorar os estudos.